eu mandei para vocês uma, um videozinho no grupo, não sei se vocês chegaram a ver, pedindo que vocês pensassem a respeito aí de uma questão, a respeito da natureza, na verdade, do direito à vida. A gente fez um pequeno esboço a respeito do que é a natureza jurídica, como é que isso se encaixa, né? Como é que isso se encaixa no tema que a gente está tratando, e eu pedi que vocês pensassem a respeito da questão da natureza jurídica da vida. Vocês chegaram a dar uma olhada nesse vídeo? Chegaram a ver o vídeo, dar uma olhadinha? Um vídeo de 2 minutos, não tem nem chance assim, de ter demorado demais. Né? Resumindo, a história ali era mais ou menos a seguinte: ah, quando a gente trata de direito da personalidade, primeiro dos direitos da personalidade é o direito à vida. Né? Sem direito à vida não há como a gente ter direito a mais nada. Começa com direito à vida. No direito, a gente vai dizer o seguinte, que a primeira grande divisão do direito é entre pessoa e coisa. Tudo aquilo que tem personalidade, portanto, que tem aptidão para contrair deveres e exercer direitos, a gente diz que é uma pessoa. Tudo aquilo que não tem essa aptidão, essa aptidão genérica para contrair deveres e exercer direitos, será uma coisa. Então, em princípio, a gente tem coisas e pessoas. Quando a gente fala de natureza jurídica, o que a gente está falando é o seguinte: em que categoria jurídica um determinado instituto se encaixa. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: o direito à vida, ele se encaixa onde? Ele é pessoa, é coisa? A gente ainda vai dividir as coisas em duas grandes classes, que são as coisas em sentido estrito, as coisas fora do comércio, e os bens. Né? Como é que a gente encaixa isso aí? Como é que a gente encaixa o direito à vida nessa dinâmica? Onde é que ele está? Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Não? Hein? 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 Não viram, não? Me conta aí, gente, sim ou não, pelo menos. Vocês viram isso ou não? Não, professor, não cheguei a ver. Ah, Eu não. pensa comigo aí, o que você acha? Onde é que a gente enquadra isso? Repete, professor, por favor. Olha só, a gente viu o seguinte: o direito à vida, ele se encaixa no quê? Ele é pessoa, é coisa, é parte da personalidade. Onde é que ele se encaixa? Pensa só, no direito, tudo no direito primeiro vai ser pessoa ou coisa, ou tem personalidade ou não tem, né? E dependendo de onde se encaixa, isso a gente chama de natureza jurídica, vai ter um regramento diferente. O direito à vida, ele se encaixa onde? Professor acredita que nas pessoas. É isso, olha só. A grande sacada que a gente precisa entender é que se fala muito da vida como um bem supremo, a vida como um bem. A vida não é um bem, a vida não é coisa, a vida é parte da nossa personalidade. O direito à vida, então, é o direito a gente existir, a gente ter personalidade. Por isso que ele é indisponível, por isso que a gente não pode negociar esse direito. Se a gente encarar o direito à vida como um bem, né, o que acontece? Eu passo a poder negociar essa história, eu passo a poder negociar a vida, eu passo a poder dispor da minha vida, eu passo a ter direito à morte assistida, eu passo a poder fazer um monte de coisa que hoje eu não posso. Os direitos da personalidade, como o nome diz, eles são parte da pessoa, né? São parte dessa pessoa que é protegida pelo ordenamento jurídico. Então, eles não são uma coisa. Você não tem, na verdade, direito à vida. Você é o seu direito à vida. Né? Você não tem, você garante a sua vida. O ordenamento jurídico garante o direito à vida da pessoa natural. Por isso que a gente não pode dispor, não pode vender órgão, não pode fazer nada dessas coisas. Agora, tem um problemão aí, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, bacana, bonito,
aonde a gente acaba que, mesmo sem poder, tem uns subterfúgios aí que a gente vende um monte de coisa, né? Que não deveria, em princípio. Imagina, por exemplo, quando você trabalha para alguém. Quando você trabalha para alguém, você está vendendo alguma coisa que é a sua força de trabalho para outra pessoa, tá? Transformando isso em dinheiro. Em princípio, não tem problema, porque essa força de trabalho é renovável. Basta você comer e dormir que você vai ter essa força de trabalho de novo. A regra geral, isso não tem problema nenhum, porque nada que diminua para sempre, não há problema você ceder, vender, doar. O problema é que tem certos trabalhos que diminuem para sempre a sua vida, encurtam a sua vida. Existem trabalhos insalubres, trabalhos perigosos que, no fim, acabam que diminuem a sua vida, encurtam a sua vida. Você acaba dispondo, de alguma maneira, de alguma coisa que seria indisponível por conta do mundo capitalista em que a gente vive. Isso está certo, está errado? Não sei. Como dizia o Chicó do Ariano Suassuna, eu só sei que é assim. A nossa Constituição, ela fala no seu artigo 1º, ela garante o direito à dignidade de todas as pessoas. Isso é um conceito que foi muito banalizado, né? Dignidade, em princípio, é a proibição de você fazer de uma pessoa objeto de relação jurídica. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores que as relações jurídicas sempre se dão entre sujeitos com relação a um determinado objeto. A pessoa em si, e, portanto, os direitos da personalidade, em regra, não poderão ser objeto de relação jurídica. Ok? Então, o primeiro direito que a gente vai ter é o direito à vida. E aí a gente tem começa o nosso primeiro probleminha, que é o seguinte: quando é que começa a vida? Portanto, quando é que começa a personalidade? Quando é que começa esse direito? Existem algumas teorias que vêm sendo discutidas a esse respeito. Então, tem uma turma que diz o seguinte, que a vida começa no momento da concepção. Outra turma que vai dizer o seguinte, que a vida existe uma teoria evolutiva até que aquele ser embrionário se torne vida. Então, essa teoria evolutiva pode marcar em vários pontos diferentes o início da vida. Tem uma outra teoria que a gente chama de teoria natalista, que a personalidade só começaria no momento do nascimento. E, por fim, a gente tem a teoria que leva em conta a vida viável. O que é isso? É a nidação. Só pode ter vida uma vez que haja viabilidade para aquilo. Incessante. É uma situação incessante. É todo dia. Faz cotação, vê se a música está certo, vê se a empresa vai... Acho que tem um problema na cotação de uma empresa aí. Mas, enfim, aí a gente vai ter a teoria da vida viável, a chamada de nidação. O que é a nidação? A vida só é protegida se ela estiver sendo desenvolvida dentro do ventre materno. Essa teoria é necessária para a gente poder explicar um monte de coisas que dizem respeito à fecundação in vitro, a reprodução artificial. Certo? Vamos ver cada uma delas. Para a teoria da concepção, a teoria concepcionista, a personalidade jurídica se inicia no momento da concepção, no momento em que se dá a união dos gametas feminino e masculino. Juntou ali, já é vida, já tá existindo como vida. Essa teoria aceita em alguns ordenamentos jurídicos, inclusive latino-americanos. A Argentina funciona desse jeito. Isso tem impactos muito sérios. Porque na hora que a gente diz que a coisa é assim, né, que a personalidade começa na concepção, no momento em que houve essa concepção, essa criança já herda, já tem direito ao nome, já tem direito a um monte de coisa. Tá? Então, essa é a primeira das teorias que a gente chama concepcionista. A segunda é a teoria evolutiva, que ela vai dizer que a personalidade ela vai ter início em vários marcos possíveis da evolução biológica. Então, tem uma galera que diz que é no momento da fecundação, que é no primeiro dia. Outros que dizem que é quando existe o blastócito, que é quando se forma a coluna vertebral.
Outros quando tem o feto já, que é no momento que aquela massa biológica inicial começa a ter aparência humana. E a terceira teoria vai falar para a gente que a vida começa, e, portanto, a personalidade, no momento em que está formado a criança prematura, com 21 semanas. Essas várias fases intrauterinas são adotadas em alguns ordenamentos jurídicos, principalmente naqueles que legalizam o aborto, para poder marcar até qual é o momento que esse aborto pode acontecer legalmente. Teoria natalista. Ela é adotada pelo nosso direito. Ela diz o seguinte: a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. O que significa isso? A criança precisa nascer e respirar, independentemente do vínculo com a sua mãe, quer dizer, independentemente de estar ligado ao cordão umbilical, ter respiração autônoma por qualquer tempo que seja, nem que seja por 1 segundo. Tá? Então, só terá personalidade, portanto, só terá vida e personalidade quem nascer com vida. É o que diz o nosso direito. Isso no nosso direito está previsto no artigo 2 do Código Civil, que diz lá: personalidade civil começa com o nascimento com vida. Aí em vermelhinho aqui eu pus o problema para a gente, que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Vamos ver quem é esse cara, quem é esse nascituro. E quais são as implicações práticas disso. O nascituro que tem direitos protegidos ainda não tem personalidade. Ele tem uma personalidade condicional, quer dizer, ele tem direitos vinculados a uma condição. Condição, por direito, é o evento futuro e incerto. Né? Eu tenho um determinado direito que está dependente para ele acontecer de um evento futuro e incerto. Então, por exemplo, a gente diz assim: eu prometo fazer uma doação se eu ganhar na loteria. Então, eu vou fazer a doação se eu ganhar na loteria. Ganhar na loteria é um evento futuro e incerto. Alguém promete dar... Nesse caso aí, professor, nesse caso aí, cabe os alimentos gravídicos, né? Cabe os alimentos gravídicos. Cabe os alimentos gravídicos e até medidas cautelares para proteção de herança. Tá? Esse nascituro, ele fica com os direitos. Uma hora que ele nasceu com vida, a condição se realiza, ele passa a ter plenamente todos os direitos que só estavam protegidos antes. Ele não é pessoa. O que o direito faz? Olha, esses direitos aqui vão ficar guardadinhos, esperando para que ver se essa criança nasce com vida. Se ela nascer morta, não tem direito a nada. Se ela nascer com vida, tem todos os direitos. O grau de importância disso, além dos alimentos gravídicos, está ligado à questão de herança. Né? Imagine, por exemplo, o seguinte, que uma criança nasce, vive 1 segundo separada do corpo da mãe e morre. Essa criança nasceu com vida, teve personalidade, ela existiu como pessoa. Vamos imaginar que antes dele morrer, o pai tivesse morrido. Uma vez que esse menino morreu, ele herda os bens do seu pai, coisa que não aconteceria se ele tivesse nascido morto. E a partir daí a cadeia sucessória fica completamente diferente. Se nascer morto, ele não herda nada. O dinheiro tinha que estar protegido até ele nascer para ver se a condição iria se implementar ou não. Tá? Diferente do direito argentino, que com a personalidade começa na concepção, no momento da concepção, já é pessoa, a gente já tem os direitos postos. O nosso direito adota a teoria natalista, podia adotar outra qualquer. Importante vocês perceberem o seguinte: esse marco do início à vida não tem nada a ver com moralidade nem com biologia. A nossa lei cria um marco arbitrário qualquer para dizer a vida começa aqui, portanto, a partir daqui começa a personalidade. A partir daqui, esse indivíduo passa a ter direitos, deveres, enfim, tudo mais que a ordem jurídica lhe atribui. Tá? Bom, a gente tem um problema para resolver com essa teoria da anidação. Qual é o problema? Como a nossa lei assegura os direitos do nascituro, como é que a gente resolveria a questão da inseminação in vitro, da reprodução assistida,
onde você cria uma porção de embriões no laboratório. Esses embriões teriam algum direito? Essa discussão passou pelo direito brasileiro durante muitos e muitos anos, até que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido dessa teoria da anidação. Basicamente, ela diz o seguinte: só é nascituro, portanto, só tem qualquer proteção aquele embrião que esteja implantado no útero da sua mãe. Até então, esse embrião é coisa, não é nem um projeto de personalidade, não tem nada, não tem personalidade. Veja, é coisa fora do comércio, que não pode ser objeto de negociação, né? Ela tem um estatuto jurídico próprio, mas não pode ser objeto de apreciação econômica. Essa foi a forma da gente resolver o problema da reprodução assistida. Como é que você resolvia essa questão da reprodução assistida? Foi só aplicando a teoria da anidação ao nascituro. Antes da gente passar para o próximo ponto, deixa eu perguntar uma coisa para saber o que vocês acham. Qual é a opinião de vocês? Você imagine, por exemplo, que esse caso é um caso concreto que aconteceu na Alemanha, não foi no Brasil. Imagine que durante a gestação, a mãe ela usa drogas. Essa gestante usa muitas drogas e esse menino nasce, essa criança, quando nasce e adquire personalidade, tem sequelas que o acompanharão para a vida toda. Essa criança, depois de adulta, ela pode processar essa mãe? Porque ela usou drogas e lhe causou uma sequela, uma lesão? O que vocês acham? Hein? Me conta aí. Não precisa de grandes soluções jurídicas, não. Quero uma opinião mesmo. A mãe usou drogas durante a gestação, essa criança nasceu com uma má formação, nasceu com um problema, e passou a ter uma sequela que lhe durou a vida toda. Ela ficou a vida inteira com um problema. E ela quer... Eu acho que sim, né, professor? No Brasil, o povo acha que não. Na Alemanha, acharam que sim. No Brasil, se diz que a mãe tem direito a dispor sobre o próprio corpo enquanto está grávida, não importando se aquilo gera sequela para a criança. Eu acho que sim também. A gente tinha que ter mais... É uma opção dela, né? As duas, né? A opção de ter um filho e a opção de usar a droga, né? Exatamente. Na consequência, tinha que fazer uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo é que não dá. E isso acaba gerando um problema para a vida inteira. Mas até hoje a jurisprudência, uma hora dessa, muda, porque jurisprudência é um troço que muda muito no Brasil, né? Mas, por enquanto, é nesse sentido, de que não há direito a pedido de indenização da mãe por qualquer problema que aconteça na gestação, mesmo que isso seja por uma atitude dela. O interessante é que se admite esse pedido de indenização contra terceiros. Então, se essa criança nascer com um problema qualquer, em decorrência, por exemplo, de um tratamento médico, de um remédio errado, ela tem direito de processar o médico, mas não tem direito de processar a mãe. Bom, para te falar a verdade, eu não entendo muita lógica por trás disso, não. Mas, enfim, é só para vocês saberem que é assim. Nos tribunais alemães já se admite que se processe a própria mãe nessas situações. Tá? Bom, uma coisa que a gente precisa falar quando a gente fala do direito à vida é da questão do aborto, que, em princípio, ela entra em contradição com esse direito à vida amplo trazido pela nossa Constituição. Em princípio, no Brasil, o aborto ele é proibido, é crime, pelo artigo 128 do Código Penal, que só autoriza explicitamente o aborto em duas situações. Uma que se chama de aborto necessário, que é quando a gestação põe em risco a vida da mãe. Né? Isso aí não se discute muito, ainda que não houvesse essa previsão, a gente teria um chamado estado de necessidade. E a segunda, que é mais discutível, que é a questão do aborto ético. É quando a mãe fica grávida como vítima de estupro, como vítima de violência sexual. Nesses casos, o aborto também é permitido.
Vocês sabem como é que funciona a autorização para esse aborto no caso de violência sexual? Vocês fazem uma ideia de como é que isso funciona? Não? Olha só, basta que a mãe vá a uma unidade pública de saúde e preencha uma declaração de que aquela gestação se deu em função de violência sexual. Não precisa fazer mais nada. Ela preenchendo essa declaração, o aborto está autorizado. O que vale é a palavra da mãe, a palavra da gestante para a realização do aborto. Não tem grandes procedimentos, não. Tá? Aí a gente tem uma terceira classe de aborto que no Brasil é proibido e que em outros países é permitido. Mestre? Oi? Pois não? Mas isso não seria crime, uma comunicação falsa de crime? Sim, seria uma comunicação falsa de crime. Mas o problema é que você não precisa de nenhuma investigação prévia anterior, né? Ela não vai chegar lá e dizer assim, ela não precisa, por exemplo, fazer um registro da ocorrência ou a notícia crime da violência sexual para poder fazer o aborto. Não precisa de boletim de ocorrência, nada. Basta a palavra dela. Depois, obviamente, se for apurado que isso era falso, você vai ter a prática de 2 crimes, né? Do aborto ilegal e da comunicação falsa de crime. Entendi, professor, obrigado. A versão seguinte, a possibilidade seguinte do aborto, no Brasil ele é proibida, que é o aborto social. É você permitir o aborto para quem não tem condições financeiras de criar o filho. A justificativa seria essa. Olha, eu não tenho condições de criar meu filho, então eu quero abortar. Isso em alguns países é permitido, é lícito, no Brasil não é. Tá? Para mim, a possibilidade de aborto, a mais esquisita que existe, é a que a gente vai ver em seguida, que é chamado um aborto honoris causa, ou aborto pela honra. Isso era muito comum no passado, onde as mulheres que engravidavam antes do casamento eram consideradas desonradas. Isso desonrava a família inteira. Nessas hipóteses, o aborto era socialmente aceitável, embora sempre tivesse sido crime. Também existem ordenamentos jurídicos em que isso é permitido. Tá? No Brasil nem se discute isso, nem chega aos tribunais. A gente tem a outra via, que é o aborto voluntário, que é aquele aborto que não tem motivo. A mulher engravidou, não quer ter um filho, quer tirar o filho, quer fazer o aborto. Isso no Brasil também é crime. Agora, se a gente pensar na ironia disso, né, isso é crime só para quem é pobre. Porque quem é rico faz o quê? Pega um avião, viaja para os Estados Unidos, por exemplo, vindo daqui de Manaus é mais fácil, era pelo menos antes da pandemia, vai a um estado americano lá em que o aborto é isso, aborta e volta. Acabou o problema. Não cometeu crime nenhum, não tem problema nenhum com isso. Tá? Por fim, a gente tem uma modalidade de aborto que está tá na moda agora, a discussão nos tribunais, que é o chamado aborto eugênico. Gisele, eu vou dar um mute no seu microfone aqui, que ele está fazendo um maior barulhão aqui, viu? É o aborto chamado aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? É quando você percebe que o feto tem uma má formação, que ele não vai se desenvolver, digamos assim, da forma esperada, ele vai ter um problema qualquer na hora do nascimento, e você aborta para evitar que nasça uma criança com deficiência ou com pouca perspectiva de vida. O Supremo Tribunal já se manifestou num passado recente a respeito da permissão do aborto quando há o feto anencéfalo, que é aquela criança que não tem cérebro, né? E agora está tendo vai a julgamento a possibilidade do aborto das pessoas que tenham, das mulheres que tenham adquirido o Zika vírus no momento da gravidez. Que isso gera um outro problema de formação que não há possibilidade de jeito, não tem jeito, não tem conserto. Se discute muito isso no Brasil. Existem grupos contrários ao aborto, que acham que a vida tem que ser preservada a qualquer custo e que acham que, na verdade, mesmo nesses casos, a gestação tem que ir ao seu fim e a criança tem que nascer. O posicionamento prevalente do Supremo Tribunal Federal, que
interpreta, é o último órgão de interpretação da Constituição, tem dito o seguinte: olha, nesses casos, o aborto está liberado. Não tem porquê, segundo o Supremo, com toda, acho eu, com toda razão, submeter uma mulher, uma mãe, a uma gestação forçada durante 9 meses para, no final, ver o seu filho morrer. Isso é você submeter essa mãe à tortura. O Supremo, aí, na verdade, ele pondera 2 direitos: o direito à vida, cujo aborto proíbe, e um direito à integridade psíquica e moral da mãe, que vai aguardar os 9 meses só para ver a gestação frustrada ao final. Tá? Isso ainda é muito polêmico na sociedade brasileira. Eu só tenho uma coisa com relação a essa história do aborto que me intriga. Eu pessoalmente não tenho opinião formada, não sou contra nem a favor, isso não é demagogia, só não tenho certeza a respeito de se a gente devia ou não liberar o aborto voluntário. Eu acho que sim, mas por razões de ordem prática, porque na prática ele já está liberado. Não existe nenhum, nos últimos 30 anos, sei lá, acho que teve 2 júris de aborto no Brasil inteiro. Então, significa que essa atividade é socialmente aceita, que esse dispositivo do Código Penal ele não tem praticamente eficácia, não tem eficácia prática. Mas a questão que me intriga é justamente essa. Parece que a maioria da população brasileira é contra o aborto, tanto que essa lei não é modificada. Por que então que ele não é punido, né? Por que a atividade é socialmente aceita? Não sei. Tenho essa dúvida, penso a esse respeito. Se de fato as pessoas fossem genuinamente contra, isso ia acabar sendo de alguma forma objeto de punição pelo Estado, pela própria sociedade, que ia segregar as pessoas que praticam o aborto, ia segregar os médicos que auxiliam no aborto. Não vejo realmente isso acontecer. Não sei, na experiência de vocês, se vocês veem isso acontecer. Eu não vejo. Conheço algumas colegas minhas que já abortaram, sem grandes problemas, afinal de contas, de uma classe social privilegiada, então aborta-se sem risco, né? Diferente das camadas mais humildes da população que não tem essa possibilidade. Geralmente os abortos são feitos de uma forma esdrúxula. Eu não sei se vocês têm ciência disso, mas um grande número de ingressos no sistema público de saúde nas emergências das mulheres se dá por abortos auto-infligidos, por abortos caseiros ou abortos mal feitos em clínicas clandestinas. Né? Você entope o sistema público de saúde cuidando dessas pessoas, ao invés de legalizar e deixar com que isso seja feito de uma vez em condições melhores. Mas, enfim, essa é a conjuntura do sistema jurídico brasileiro atual. No sistema jurídico brasileiro atual, o aborto é crime, salvo no caso de risco de vida da mãe, violência sexual ou inviabilidade total de sobrevida daquele nascituro. Essas são as 3 hipóteses em que o nosso direito admite legalmente a prática do aborto. Tá? Bom, a segunda coisa que a gente precisa ver é o seguinte: como é que o nosso direito, que é um direito de tradição muito antiga, de matriz, a gente chama de matriz romana, ele vem lá de Roma antiga, como é que ele se adaptou às novas tecnologias, né? Quando o nosso direito foi inventado, não havia célula-tronco, pesquisa com célula-tronco, você não tinha problema de embrião, você não tinha possibilidade de clonagem, não havia possibilidade de engenharia genética. Vocês já pararam para pensar que isso hoje tudo deixou de ser ficção científica e existe mesmo? Você pode fazer pesquisas com células-tronco e essas pesquisas são feitas, em princípio, entre aspas, em seres humanos, porque elas são feitas nos embriões. Você tem, toda vez que vai fazer reprodução assistida, você fecunda um monte de óvulos, né? Você faz um monte de embriões e aproveita um. Como é que você faz com esse excedente? A gente já viu ali atrás, pela teoria da anidação,
ficou entendido que esse excedente é coisa. Então, ele pode valer para pesquisa, pode servir para pesquisa e pode ser jogado fora. É o que acontece. Você tem uma parte que é destinada à pesquisa e outra parte, literalmente, vai para o ralo, vai para a pia, é jogado fora. Se você pensar em termos éticos, será que isso é bacana? Ali, pelo menos, tem um embrião de ser humano, tem um ser humano em potência ali que está sendo descartado, né? Mas isso já está resolvido pelo direito brasileiro. Essa questão do descarte dos embriões, das células-tronco, da clonagem e da engenharia genética foi objeto de uma lei, a Lei 11.105 de 2005, que regula toda essa matéria, chamada Lei da Biossegurança. Essa Lei da Biossegurança diz para a gente que se pode fazer pesquisa com célula-tronco embrionária, que os embriões excedentários, que é a sobra, podem ser jogados fora, né? Que é proibida a clonagem de seres humanos. É proibida a clonagem. Ela é possível clonar um ser humano? Em princípio, teoricamente, pelo menos, é. Mas essa lei proíbe da gente fazer isso no Brasil. E, por fim, ela proíbe a engenharia genética com seres humanos. A ideia de proibir a engenharia genética com seres humanos é que você poderia acabar fazendo uma super raça, né, de seres humanos mais inteligentes, mais bonitos, mais ágeis. E isso seria um problemão. Isso é possível, tecnicamente, de ser feito? A gente faz isso com animal, a gente faz isso com boi, faz isso para criação de gado. Não tem muita diferença, não. Inclusive, no passado, já tiveram denúncias de que as clínicas de reprodução assistida vinham fazendo uma espécie de engenharia genética para os seus clientes engenheirados. Quer dizer, vinham escolhendo, escolhendo as características genéticas daquele filho que estava se encomendando. Então, se seria menino, menina, cor do cabelo, cor dos olhos. Isso é tecnicamente perfeitamente possível, embora seja ilegal no Brasil e, vamos e venhamos, não seja moralmente recomendável, né? Você deixa de ter um filho e passa a customizar um, né? Como se você fosse comprar um carro zero. Você quer com a roda desse jeito, com a roda daquele jeito. Não sei, para mim, que sou velho, eu acho isso uma coisa estranhíssima. Mas tem gente que quer fazer, tem gente que tenta fazer, por isso que a Lei 11.105 proíbe que isso seja feito. O interessante a gente ver que toda essa questão da pesquisa com células-tronco, do descarte de embriões, da clonagem, da engenharia genética, precisou ser regulada pelo direito no momento em que deixou de ser uma ficção. Isso era coisa de ficção científica. De repente, faz parte do nosso dia a dia e o direito precisa regular. Em 2005, quando essa lei entra em vigor, tem uma grande disputa a respeito dessa questão dos embriões excedentários, que a gente chama. Existia uma parte da sociedade que entendia que esses embriões eram seres humanos em potência, então que eles não poderiam ser objeto de pesquisa, você não podia fazer pesquisa com célula-tronco nele, nem podia jogar eles fora, tinha que guardá-los eternamente. Essa matéria foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo, por maioria, entendeu, pela teoria da nidação que a gente viu aqui agora, que esses embriões não têm nenhum direito porque eles não estão no ventre materno, então eles não têm possibilidade de ter personalidade, de ter vida. Não tem, na verdade, essa potencialidade. Por isso que eles podem ser descartados e podem servir para pesquisa. Veja, eles não podem ser comercializados. Isso é proibido. É proibida a comercialização desses embriões, mesmo pelos seus próprios pais, porque são considerados coisas fora do comércio. Depois eu vou passar para vocês aqui, a gente tem o artigo 5º dessa lei, que é bem detalhado no respeito. 5º e o 6º fala para a gente o que é permitido, o que é proibido. Bom, vou voltar aqui um pouquinho, que esse troço foi para frente demais aqui. A gente tem que tratar agora de uma outra coisa, que é a questão
integridade física. Tá? É a questão da integridade física. Bom, primeiro vamos falar da reprodução assistida, na ordem. Aqui eu estava tentando descobrir o que eu tinha posto na ordem antes ou depois, para depois poder passar esse material para vocês. Reprodução assistida é aquela reprodução que é feita com intervenção médica. Ela pode ser dentro do corpo ou fora do corpo. A gente precisa discutir basicamente duas questões diferentes. A questão da paternidade, no caso de doação de material genético, óvulo e esperma, e a questão da barriga de aluguel. Tá? Imagina você a seguinte situação. Um casal quer ter um filho. Por um problema no homem, não consegue ter um filho. Não consegue. Um homem estéril não consegue ter um filho. Eles procuram uma clínica de reprodução assistida e essa mulher é fecundada com o sêmen de outro homem, para que essa criança nasça. Essa criança, em princípio, ela é filha desse marido, desse companheiro que foi lá solicitar ou foi lá pedir esse tratamento de reprodução assistida. Esse cara depois pode entrar com ação de negação de paternidade, pedir um DNA para provar que o filho é dele? Embora geneticamente o filho não seja dele, e no exame de DNA vai sair dizendo que não é mesmo, ele não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso porque o direito proíbe. Na medida em que ele foi lá e aceitou as regras da reprodução assistida, ele é, para todos os efeitos jurídicos, o pai dessa criança. No direito brasileiro hoje, a máxima de pai, na verdade, é quem cria, é mais do que aceita, porque você aceita, inclusive, a paternidade social. Hoje você pode ter, não sei se devem saber disso, já que sai na mídia toda hora, certidão de nascimento com vários pais e várias mães. Vocês já viram isso alguma vez? Já viram alguma certidão assim? Com vários pais e várias mães? Me conta aí. Já viram alguma? Hein? Viram, não? Vi não. Mas nesse caso, como é que fica, por exemplo, casal homoafetivo? Né? Como é que fica pai e mãe? Não tem. Você tem dois pais. Agora é filhos de, né? Hã? Agora na certidão fica filho de. Filho de. Você tem dois pais ou duas mães, não tem pai e mãe. Uhum. Tá? Então, a tecnologia mudou e o povo começou a usar. Ainda bem que eu nasci na época passada. Pois é, né? A gente tem assim o negócio era mais fácil, não era não? Pelo menos era mais fácil. Eu não sei se estava certo, se estava errado, mas a vida era mais fácil para a gente entender, né? Então agora você pode ter vários pais, várias mães, vários pais e várias mães na certidão. O que é muito comum, por exemplo, é assim: o casal se divorcia quando o filho é pequeno. A criança é criada pelo padrasto ou pela madrasta junto com o pai ou a mãe e agrega o nome do padrasto e da madrasta na certidão de nascimento. Isso tem impactos sucessórios sérios, né? Porque na hora que você faz essa opção de ter essa paternidade, essa maternidade afetiva, aquela criança, aquele menino, aquele ser passa a ser seu herdeiro, você passa a ser devedor de alimentos. Não tem impactos só emocionais, tem impactos financeiros muito sérios. Tem impactos financeiros sérios, inclusive para o sistema previdenciário. Essa pessoa vai receber pensão por morte, dependendo da situação desses pais e dessas mães. No caso do casal homoafetivo de mulheres, você não tem o problema da barriga de aluguel. No caso do casal homoafetivo masculino, você tem o problema da gestação. Onde é que vai ser essa gestação, né? Onde é que vai ser? Onde é que você vai gestar essa criança? Nenhum dos dois vai ter como gestar na barriga, como é o caso
como é o caso do casal homoafetivo feminino. No Brasil não existe lei que regule essa questão da barriga de aluguel. Não tem nenhuma lei que fale sobre isso. O que trata dessa história é uma resolução de 2015 do Conselho Federal de Medicina, que diz o seguinte, que você pode ter a barriga solidária. Veja você, a substituição da gestação por barriga solidária. Pode ter um empréstimo da barriga. Não pode ter aluguel. Você não pode receber nenhum dinheiro em troca disso. Mas vamos e venhamos que isso é teórico, né? Isso é muito teórico. Não tem assim nada que proíba, que diga que é crime, nada disso. Então, no caso de casais homoafetivos masculinos, geralmente se recorre a essa barriga solidária ou essa barriga de aluguel. De novo, isso é um problemão, porque na hora que você permite a barriga de aluguel, as mulheres ricas não precisam mais ter o desconforto da gravidez, né? Pegam o óvulo, pegam o sêmen, fecundam, arranjam a pobre para gestar, pagam para ela e elas não têm o perrengue que acontece na gravidez. Outra questão interessante, que era ficção científica até um dia desse, e passou a ser verdade. É possível hoje você ter a gestação e diria que a produção quase, que eu acho que o nome é esse, mas a concepção de um filho depois da morte dos genitores, né? Você imagina que você tem lá, um casal foi lá tentou fazer reprodução assistida, foi para um banco desses aí, um consultório desse, fez um monte de embriões. Esses embriões ficaram congelados, esse casal morreu. Vamos que alguém depois pegue um embrião desse e dê à luz a essa criança. Ela vai ter sido gerada depois da morte dos pais. Além de todos os problemas éticos que isso pode envolver, tem uma questão séria que é a questão, de novo, de herança. Presta atenção numa coisa que eu já falei para vocês. Vocês precisam acreditar. Acreditem em mim por conta da experiência e de algum conhecimento na área jurídica. Direito está preocupado em regular dinheiro. Não está preocupado em regular mais nada. Quando a gente começa a tratar do nome de quem está na certidão, o direito está pensando o seguinte, quem é que vai herdar de quem é que vai ter que prestar alimentos para quem. Quando o direito começa a pensar nessas questões de reprodução assistida, está pensando na mesma coisa. Quem tem que dar pensão para quem vai herdar de quem. Não tem nada de romântico. O direito regula grana. Mas o direito penal, professor? Regula crimes contra o patrimônio na sua grossa maioria. Sua grossa maioria regula crimes contra o patrimônio. Mesmo os crimes contra a vida, eles têm reflexo de natureza patrimonial para a sociedade, porque você perde força de trabalho, e para as pessoas que são dependentes do morto, ou que podem vir a ser dependentes do morto um dia. Então, o nosso direito é extremamente patrimonialista. Em outros lugares, a coisa pode acontecer de forma diferente. Aqui, o nosso direito fundamentalmente regula patrimônio. Tá? Então, o que acontece com esse embrião que é gestado, essa criança que é concebida após a morte dos seus pais? Ela não tem direito à herança, não tem direito a nada. Não tem direito a nada, porque você só vai herdar se você for concebido durante o período de vida dos seus pais. Só são herdeiros aqueles já concebidos quando o autor da herança, que é aquele que vai deixar a herança, ainda está vivo. Tá? Se não fosse assim, vocês já pensaram tanto em quadrilha aí roubando embrião de ricaço para engravidar e receber herança depois? Então, o direito está regulando esse negócio. A gente diz o seguinte, olha só, que nós temos direito em nossa integridade física, nós temos direito sobre o nosso corpo. Veja, de novo é uma confusão. A gente não tem direito sobre o nosso corpo. O corpo é o que a gente é. Né? Quando a gente fala que a gente tem direito à integridade física, a gente tem direito a que a nossa personalidade não seja atingida, que nós não sejamos objeto de relações jurídicas. A exceção a esse direito sobre o corpo
está nos transplantes e na necessidade de intervenção médica. A lei de transplantes diz que a gente pode fazer doação. Pode fazer doação de órgãos que sejam renováveis ou de órgãos que você tem em duplicidade. Você não pode dar sua vida por outro. Não sei se você me entende. Tem até um filme muito bacana a respeito disso, que o sujeito tem um filho que tem um problema no coração e o filho não tem doador. Aí ele invade um hospital, sequestra todo mundo para tentar obrigar os médicos a matarem o próprio cara para que ele doe o coração para o filho. Isso no direito brasileiro é impossível. Isso não pode acontecer, porque você não pode doar nenhum órgão vital. Então você pode doar rim, você tem 2. Né? Você pode doar um pedaço do fígado, porque ele não faz falta, ele se regenera. Você pode doar cabelo, porque nasce de novo. Você pode doar medula óssea, que ela nasce outra vez. Mas você não pode doar o seu coração, você não pode doar o seu estômago, você não pode doar nada que a falta lhe implique na morte. Então a regra dos transplantes é essa. A gente também não pode vender... Oi? Sobre esse direito, né, do próprio corpo, nem por acaso ontem eu estava lendo na Itália e Israel. Eu não sei se vai chegar aqui no Brasil. Devido a essa pandemia, eles estão exumando o corpo, a família autorizando ou não, né? Eles exumam o corpo de quem faleceu do vírus para poder investigar o que puder investigar para descobrir para descobrir alguma coisa sobre a doença. Vamos entender aí que aí a história já é diferente. Quem tem direito ao corpo é você, né? Eu tenho direito ao meu, você ao seu, e cada um tem direito ao seu. Na hora que você morre, você não tem direito a mais nada, porque a personalidade termina com a morte. Começa com o nascimento, com vida, e termina com a morte. Cadáver é coisa. Né? Lembra que a gente vê a distinção coisa e pessoa. Coisa é o que tem personalidade, pessoa é o que não tem. Cadáver é coisa. Aí a gente precisa saber o seguinte, essa coisa é de quem? Quem é o dono desse troço? Em princípio, a coisa vai ser da família, mas ela pode ser objeto de estudo em caso de necessidade. O direito individual nunca sobrepujará a ordem pública, a necessidade coletiva. Então, nesse caso da exumação e da perícia do cadáver sem autorização da família, isso vem acontecendo porque cadáver é coisa. E isso não viola o direito do morto, porque morto não tem direito. Se violar o direito de alguém, é o direito da família que sobreviveu. Tá? Foi? Problemas. Isso pode vir a acontecer no Brasil? Pode. E... Peraí que deu coisa aqui. E como é que fica no caso, por exemplo, para pesquisa? Então. De novo nessa pandemia, como é que por exemplo, eu tô com o vírus e aí um grupo de médicos, de pesquisadores me chama para fazer um monte de teste aí com medicamento, com Se vacina, você aceitar, você pode fazer, porque na verdade mas não é obrigado, né? Não é obrigado. Você está viva, não é. Depois que você está morta, é que você não tem direito nenhum mais. Quando você está viva, todo tratamento médico precisa do consentimento do paciente. Você não pode impor tratamento a ninguém que não consinta. Tá? É uma das regras que a gente ia ver agora. Como é que funciona? Você pode doar os seus órgãos nessas hipóteses, né? Desde que os órgãos sejam renováveis ou sejam dúplices, e você pode ter a violação do seu corpo no caso de intervenção médica. A intervenção médica obedece a alguns princípios, que a gente chama o princípio da beneficência, quer dizer, ela tem que ser para fazer o bem para o paciente. Né? E o princípio do consentimento informado. O que isso quer dizer? O paciente precisa ter todas as informações técnicas possíveis para que ele possa decidir se ele aceita ou não aquela intervenção médica, se ele aceita ou não aquela escolha, aquela via de tratamento.
Não tem esse troço de que o médico manda e o paciente obedece. O médico sugere, o médico informa quais são as consequências, quais são os riscos do tratamento, e o paciente aceita ou não. A regra geral é que ninguém pode ser obrigado a se tratar, salvo em casos excepcionais, que são aquelas hipóteses de internação compulsória que a gente viu aí das pessoas portadoras de algum vício, ou no caso agora da Covid, que eles estão tentando, em nome da saúde pública, fazer essa internação compulsória. Mas, em regra, por exemplo, você está num hospital, lá você acha que você está sendo maltratado, que aquilo não está bom, você pode levantar e ir embora. Eu preciso ter alta. Não. Você levanta e você vai embora. O máximo que o hospital pode fazer é te pedir que assine um termo de ciência, que ele não recomenda e que você está indo embora mesmo assim. Tá? Não dá para tratar as pessoas na marra. Outra situação é quando a pessoa chega numa emergência desacordada, inconsciente, sem capacidade de dispor da própria vontade. Aí cabe ao médico usar todos os esforços possíveis para salvar aquela pessoa, independente do consentimento dela, que não pode ser manifestado naquele momento. Nem por ela, nem por quem o substitui em certas situações de urgência e emergência, naquelas situações em que a coisa não pode esperar. Além da beneficência e do consentimento informado, o tratamento médico precisa ter, a intervenção no corpo pelo tratamento médico precisa ter necessidade terapêutica. O que isso quer dizer? Você não pode sair fazendo coisas com o seu corpo se não houver uma indicação clínica para isso. Que coisas que são essas? Você não pode reduzir permanentemente partes do seu corpo sem que haja uma indicação clínica para isso. Então, se você for fazer uma cirurgia para diminuir o nariz, para reduzir o nariz, tem que ter uma indicação clínica. Você vai dizer que tem um problema de desvio de septo ou qualquer coisa assim. Cirurgia de redução, por exemplo, de seios. Ela vai precisar ter uma indicação clínica para esse troço. E todas as cirurgias que importam em redução permanente. As que não importam em redução permanente já não precisam de indicação terapêutica, não precisam de uma recomendação clínica. Então, por exemplo, lipoaspiração pode fazer à vontade porque gordura volta. Cortar o cabelo pode cortar à vontade porque cresce de novo. Colocar silicone pode colocar silicone porque, na verdade, você não está reduzindo, você está aumentando. Então, nesses casos, você não precisa de um atestado, de uma indicação clínica de que seu estado de saúde irá melhorar. Nos demais casos, você vai precisar, sim, de uma indicação terapêutica, de uma indicação clínica para que isso possa vir a acontecer, para que você possa fazer isso. E quando aquelas doidas tiram aquelas costelas, aquelas duas últimas que chamam? Pois é, tem que fingir que tem uma indicação terapêutica. O médico vai dizer que ela está com um problema de respiração, entendi. Que está com um problema qualquer. Não pode atirou por conta de estética. Para formar cintura, né? Fazer cintura. Né? O pior é que aquilo, quando dá errado, fica feio pra caramba. Fica esquisito, né? Geralmente dá errado, né? Não sei, tem essa impressão. Mas, enfim, hoje nessa indústria estética que a gente tem, isso a gente tem que ter bastante atenção. Tá? Redução permanente do seu corpo só pode acontecer com indicação terapêutica. Você precisa ter uma indicação clínica que vai melhorar o seu estado de saúde ou que você tem alguma doença que vai melhorar com aquela cirurgia. Caso contrário, não pode ser feita simplesmente estética porque você está assim. Essa discussão veio à tona porque tem uma doença psíquica agora, tem um quadro psíquico que as pessoas começam a estranhar partes do próprio corpo. Vocês já ouviram falar disso? De repente o cara olha assim, não, essa mão não é minha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem essa história agora. Tem um quadro clínico que é assim, a pessoa começa a estranhar partes do próprio corpo e deseja que elas sejam amputadas. Então, essa mão aqui não é minha, quero ir no médico para arrancar ela fora.
em princípio, isso não é possível no Brasil. Só se tiver uma indicação terapêutica muito séria, algum problema muito sério. Senão, não dá para fazer. Tá? Outra coisa que também é na moda é a questão de cirurgias para mudança de sexo. Né? As cirurgias para mudança de sexo, porque ambas implicam em redução permanente de partes do corpo, elas precisam ter indicação terapêutica. Você precisa ter uma junta médica que ateste que aquela pessoa sofre de disforia sexual. É o nome que chama a doença. Está num corpo que ele não se reconhece. Né? Ele é um corpo de homem, mas se vê como mulher, está num corpo de mulher e se vê como homem. Essas cirurgias hoje são muito comuns, são feitas inclusive pelo próprio SUS, tá? São feitas pela rede pública, quando há vaga, enfim. Isso pode ser feito pela rede pública. Mas tem que ter essa indicação terapêutica, você precisa de uma junta médica que ateste que existe de fato essa disforia sexual. Senão, por puro capricho, isso não pode ser feito de jeito nenhum. Tá? Vamos ver o que a gente vai tratar aqui agora. Professor? Oi? Uma dúvida. O senhor falou, desculpa, no passado, o senhor falou então que o cadáver, assim, ele passa a ser uma coisa, né? Isso. Então, teoricamente, não tem direito. Não. E naquele caso daquele vagabundo lá que estava fazendo necrofilia com aqueles cadáveres, a família pode assumir como é que se diz? A causa de processar ele, ou coisa parecida? Só a família, mais ninguém. A família, mais ninguém, porque o direito é da família. Na verdade, o direito é a honra, a preservação da memória do morto, são direitos dos familiares, não do morto, que não tem direito nenhum mais, porque já morreu. Entendi. Então, toda a proteção que a gente tem aos ritos fúnebres, aos cadáveres, ela é voltada à família. A família que tem o direito à sua honra, à sua autoestima, à sua dor, à memória do sujeito. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é essas empresas de crédito negativarem o nome do morto. O sujeito morreu, ele para de pagar, né? E aí esses BMG, essas coisas, põem o nome do morto no SPC e no Serasa. A família tem direito, mas um nome próprio. Olha, botaram o nome do meu pai no SPC, ele não devia nada e tal, isso me causa uma ofensa, e aí ela pede um dinheiro uma indenização, a compensação por dano moral. Entendi. Obrigado. Bom, agora a gente vai falar de um outro direito, que é o direito ao nome. Todos nós temos um direito e dever ao nome. Também faz parte do direito da nossa personalidade, da nossa identificação como pessoa. Faz parte da gente o nosso nome. A gente diz que a gente tem o direito e dever ao nome porque a gente tem o direito de usar esse nome, mas, ao mesmo tempo, nós temos o dever de preservá-lo e não modificá-lo. A questão do nome era muito importante no passado, antes da informatização das coisas e antes do CPF, né? Agora, tudo você regula pelo CPF. Tudo você vai ter pelo CPF. Você pode até mudar o nome, mas não pode mudar de CPF. Em regra, o nome é imutável. Essa imutabilidade do nome é a regra geral. Mas, em certas situações, você vai poder mudar o seu nome, sim. Quais são as situações em que você vai poder mudar o seu nome? Primeiro, você pode mudar o seu nome por escolha própria. Não sei se vocês sabem disso, isso é pouco conhecido. Então, por exemplo, imagina que você, quando fez 18 anos, você não gosta do seu nome, você quer mudar. Não tem outro motivo, simplesmente você quer mudar. No ano que você faz 18 anos, a partir do ano que você faz 18 anos, do dia que você faz 18 anos, você tem um ano para mudar o seu nome, se você quiser. Então, você chama Ana, por exemplo. Nome não tem nada demais. Ana Carolina. Nome comum, nome bonito. Mas ela não acha, ela não gosta. Ela acha, na verdade, que desde criança todo mundo chamava ela de Paula. Ela queria chamar Paula. Quando ela faz 18 anos, ela tem um ano para mudar de nome. Tá? Outras situações em que você pode mudar esse nome é por decisão judicial. Você pode substituir esse nome por um apelido que seja conhecido.
por exemplo, todo mundo te conhece como Lula, então você mudou de Luiz Inácio para Lula, mudou de Maria das Graças para Xuxa, e assim sucessivamente. No caso da mudança de sexo, da cirurgia de mudança de sexo, e no caso da incompatibilidade com o nome social. Então, vamos imaginar o transgênero que nunca fez a cirurgia, mas ele se veste de mulher, vive como mulher e tal, e lá na certidão está escrito Pedro Paulo. Fica esquisito, né? Então, esse transgênero pode mudar o nome. Outra possibilidade da gente ter a mudança de nome é com a questão quando o nome te expõe ao ridículo. Existem certos nomes que os pais inventam de vez em quando que podem te expor ao ridículo. E nesse caso, você pode alterar o seu nome se assim desejar. Com relação ao seu sobrenome, você pode mudar o sobrenome também por decisão judicial, pelo casamento, pela adoção ou pela inclusão do apelido. São 2 casos aqui no Brasil que a gente tem muito famosos da inclusão, 3 casos famosos da inclusão do apelido no nome. Do Pelé, da Xuxa e do Lula. Né? O Lula virou Luiz Inácio Lula da Silva e a Xuxa virou Maria das Graças Xuxa Meneghel. Eles incluíram o apelido pelos quais eles são conhecidos no sobrenome. A história do casamento. Antigamente, só a mulher podia adotar o nome do marido. Agora, o contrário é verdadeiro. Tá? Ambos têm o direito de mudar o nome no momento do casamento. Por fim, na hora da adoção, você pode mudar o seu nome para atrelar o seu sobrenome ou modificar o seu sobrenome para colocar ali o nome do adotante. Problemas? Acho que não, né? Isso é muito, muito simples. Tá? Não tem grandes mistérios, não. Vamos falar agora de uma coisa que é o direito à imagem. Quando a gente fala de direito à imagem, a gente está falando de 2 coisas. Do direito à imagem retrato, isso aqui que vocês estão vendo aí na minha cara, a imagem reproduzida fisicamente, e o direito à imagem atributo. Então, por exemplo, eu não sei, eu sou por fora hoje das pessoas da moda, então meus exemplos são todos antigos. Então, o Ayrton Senna tinha como atributo ser um bom motorista, dirigir bem, ser um bom piloto de carros. Isso era parte da imagem dele, do atributo da imagem dele. Ele tem direito à associação desse atributo ao nome dele. E tem direito à imagem física dele também, à preservação da imagem física. Isso veio muito à moda porque com as tecnologias que a gente tem hoje, muita gente usa ou pode acabar usando a imagem dos outros sem a devida autorização e sem o devido respeito. Se você fizer mudanças na imagem, você pode acabar causando um dano moral para a pessoa. A pessoa que teve a sua imagem modificada pode acabar se sentindo, de alguma forma, ofendida com isso. Então, em regra, a gente vai ter como regra geral a proibição da imagem, do uso da imagem alheia. Vamos ver quais são as exceções a essa regra. Olha só. A primeira exceção é o seguinte, autorização do titular. Então, por exemplo, eu estou colocando os meus vídeos no YouTube num canal que é aberto, que é livre para quem quiser assistir, reproduzir, copiar. Então, eu estou autorizando o uso da imagem naqueles termos, daquela forma. Não autorizo a alteração da imagem, mas o uso da imagem naqueles termos está autorizado. Por questão de ordem pública. Então, imagine, por exemplo, que eu preciso procurar um preso. A pessoa fugiu, é foragida, eu preciso divulgar a imagem dela. Pode ter uma decisão judicial que autorize o uso da imagem por algum motivo. A imprensa, no exercício da sua liberdade, pode usar a imagem, por exemplo, de quem está passando no fundo de uma notícia, aquele papagaio de pirata que fica querendo aparecer na televisão o tempo inteiro, ele não tem direito a nada. E a liberdade de expressão. Eu posso usar a imagem das pessoas, uma foto que seja pública, por exemplo, para fazer uma crítica àquilo. Então, você imagina que você fotografou um político entrando num hospital lá para
fazer alguma coisa, inaugurar o hospital, e você começa dizendo, olha, o cara estava lá e publica a foto dele lá, dizendo assim, olha, ele estava fazendo alguma coisa de errado. Você tem direito à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. E o que é proibido? Proibido é usar comercialmente, usar para eu ganhar dinheiro, o nome dos outros, sem autorização dessas pessoas. Então, vamos imaginar, eu coloco lá esses meus vídeos no YouTube livre para quem quiser usar. Vamos imaginar que amanhã uma faculdade ou alguém pega esses vídeos e começa a vender e a ganhar dinheiro com isso. Isso é proibido pelo direito. Isso não pode rolar, não pode acontecer. Só pode ter uso comercial da imagem alheia com a autorização do sujeito. O professor. Foi. E por que não estava podendo mostrar, por exemplo, quando prende algum bandido, alguém que cometeu algum crime, que aparece aqui nesses programas daqui, com aquele fundo da delegacia especializada, não sei do que, agora não se pode mostrar mais? Vou te contar por que não pode mostrar mais, eu tenho uma dose de culpa nisso. A gente, no ano passado, foi fazer nos meios de imprensa todo um seminário dizendo o que eles podiam, o que eles não podiam fazer para que não viessem a ser processados depois. O sujeito, quando é preso, mesmo que seja em flagrante, ele não é criminoso ainda. No direito brasileiro existe uma presunção de inocência, que presume que todos são inocentes até prova em contrário. Então, o sujeito ele só é criminoso no momento em que você tem uma sentença penal condenatória. Então, ele pode ter sido pego em flagrante matando uma pessoa. Ele pode ter confessado que matou. Tem um exemplo famoso disso, que era o editor-chefe do Estado de São Paulo, o Estadão, que matou a namorada, a convivente, confessou que matou. Ele não é criminoso, ele não é assassino, ele é suspeito de assassinato. Ele só vai ser assassino depois que tiver a sentença transitada em julgado que o condenou criminalmente como assassino. Mesmo que seja em flagrante? Mesmo que seja em flagrante, ele é suspeito, ele nunca é bandido, ele nunca é criminoso, ele nunca é assassino. Se você chamar o cara desse jeito, eventualmente depois ele pode te processar. Ele pode pedir danos morais contra você, e a Defensoria Pública, volta e meia, faz isso com os pobrinhos que são acusados e depois são, por algum motivo, absolvidos. Então, o uso da imagem dessas pessoas só pode ser pela ordem pública se eles tiverem um mandado de prisão, portanto, uma ordem judicial, e foragidos, ou com autorização deles mesmos. O que acontece é que a maioria deles não sabe que pode não autorizar. Então, eles eram apresentados, eles apareciam naquelas cenas na frente de todo mundo e tal, porque eles não sabiam que podiam recusar. De repente, começaram a se tocar que eles podem se recusar àquela apresentação. A autoridade policial começou a perceber que aquilo podia dar problema de ordem civil no futuro, podia gerar um direito a uma compensação, e os meios de comunicação também. Tá? Então, é por isso que você começou a não mostrar mais diretamente a imagem dessas pessoas. Eles são, em princípio, suspeitos. Tá? No Brasil, todos são inocentes até prova em contrário. Prova em contrário essa que só pode ser obtida através de uma decisão judicial transitada em julgado. De novo, está certo que isso seja desse jeito? Não sei. Mas é assim. Não há o que a gente possa fazer. O nosso direito está estruturado desse jeito. Todos são inocentes até prova em contrário, e sendo inocentes até prova em contrário, eles só serão criminosos, portanto, só serão assassinos, ladrões, bandidos, uma vez que haja sentença transitada em julgado. Tá? O ponto seguinte é bom que já linka com isso. É o direito da personalidade, que a gente tem a nossa honra. Quando a gente fala de honra, parece uma coisa pesada daquela de antigamente, né, de duelos, vou lavar minha honra com sangue. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Para o direito brasileiro, a honra se divide em duas, em honra subjetiva e objetiva. A honra subjetiva é a sua autoestima, é a imagem que você tem de você mesmo. E a honra objetiva é a sua reputação, é a imagem que o mundo tem de você. Tá?
Tanto a sua honra subjetiva quanto a sua honra objetiva têm que ser preservadas. Não devem ser ofendidas. A honra subjetiva, ela é constantemente ofendida na sociedade de consumo. Por isso que a gente tem tantas ações de dano moral. Vamos imaginar o seguinte: todos vocês, eu tenho certeza, já tiveram o desprazer de ter que tratar com algum tipo de serviço de telemarketing. Não tiveram, não? Alguma vez todo mundo aqui já teve que falar com a Claro, com a Oi, com esses caras pelo telefone. Tenta cancelar alguma coisa. Tem muito tempo que eu não tento. Mas era muito difícil cancelar alguma coisa. Você sofria horrores para cancelar alguma coisa. Esse troço vai te irritando mais do que devia. Quando esse troço, essa irritação, ela é maior do que ela é minimamente aceitável, você tem uma violação na sua autoestima. Você começa a se sentir mal com aquilo. Isso é uma violação à sua honra subjetiva. Quando a sua honra subjetiva é violada, isso te causa um dano moral que pode ser objeto de futura compensação. Você pode conseguir que essa empresa que fez isso contigo te pague um dinheirinho qualquer. Vamos imaginar um exemplo agora que está tranquilo. Foi proibido o corte do fornecimento de energia elétrica, interrupção do fornecimento de energia elétrica, mesmo no caso de inadimplência durante esse período da pandemia. Vamos imaginar que a nossa Amazonas Energia vai lá e corta a luz de alguém. Isso gera à pessoa um desconforto prático, concreto, de ficar sem luz. Esse desconforto é indenizável, a gente calcula quanto é que perdeu de comida, o que gastou, o que quebrou. Isso também viola a autoestima dessa pessoa, que fica miserável, infeliz demais, porque teve a luz cortada sem que a Amazonas Energia tivesse o direito de fazer esse corte de energia. Com isso, ele viola a honra subjetiva dessa pessoa hipotética, desse nosso exemplo. Vamos pensar que também viola a honra objetiva. Oi? Mas esse negócio do corte da luz, ela é válida só para as contas a partir de março, da pandemia, a partir do final de março. Né? Então, se ele deve a partir de janeiro, pode ter a luz cortada, né? Pode ter a luz cortada quem tinha conta devendo disso e quis pôr a conta na conta da pandemia. Né? Verdade. Não pode fazer isso, não. Tá? A luz, para ser cortada, precisa de aviso anterior, tem uma porção de regrinhas aí para permitirem o corte da luz. Não pode ter corte se houver impugnação da conta, tem uma porção de regras. Lá no tribunal, a gente vê muito que essa companhia de energia daqui ela é completamente fora de controle. Né? O tanto que a gente tem de ação contra ela, e por questões que, em geral, o consumidor tem razão, não é por nada, não. Tinha um sujeito lá que ele pagava uma conta X por mês, menos de R$1.000, todo mês. Aí chega no mês, a conta dele chega em 15 mil. 15 mil reais de conta de luz. Era menos de 1.000 e apresenta uma conta de 15 mil. Ele entra em contato com a companhia de energia e ela diz, não, o senhor deve sim, o senhor tem que pagar para depois discutir. Como é que você vai pagar 15 mil reais para depois discutir? Era um apartamento. Nem se o cara deixasse tudo ligado o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, tinha como chegar naquele consumo. Então, isso a gente vê de forma recorrente com essa nossa companhia de energia, que presta um serviço que é caríssimo, e eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui na minha, de qualidade muito duvidosa. Não tem, assim... Não passa uma semana sem faltar a luz um pouquinho. Sorte que aqui no prédio tem gerador 100%. Isso é uma coisa que eu aprendi mudando aqui para Manaus. É imprescindível que, se você for morar em algum lugar, é um dos critérios para você escolher um gerador 100%, porque a luz faltará. Eles cobram muito caro por um serviço extremamente mal prestado. Mas, enfim, saindo desse parêntese aqui. Então, a gente tem a questão da honra subjetiva e da honra objetiva. Ambas podem ser violadas e, quando violadas, você tem direito a uma compensação pelo dano moral que é daí decorrente. Tá? A sua autoestima ela é violada constantemente. Aí a gente vai ter que aferir se essa violação é mais do que
do que o normal. Tem gente que entra com pedido de dano moral por umas besteiras que você não acredita, né? Outro dia eu me deparei com um pedido de dano moral de um sujeito porque ele foi impedido de se inscrever num campeonato de futebol de um sindicato. Então ele queria dano moral porque nesse regulamento tinha uma regra que o excluía. Aí são as coisas que beiram ao ridículo, né, gente? Vamos combinar. Tem umas coisas aí que a gente não pode deixar com que o dano moral se banalize tanto, porque senão, né, vira de fato uma indústria do dano moral e você vai ter dano moral para todo e qualquer coisa. Por fim, a gente tem uma questão que também está muito presente nos dias de hoje, que é o direito à vida privada e à sua privacidade, né? Você tem informações a seu respeito. Essas informações são de 3 ordens: informações públicas, as restritas e as privadas. Quem diz o que é público e o que é privado a respeito da gente é a gente mesmo. Não tem uma regra que diz isso, não. Então, por exemplo, cada um de vocês vai escolher o que mostrar e o que não mostrar ao público a respeito da vida de vocês. Então, por exemplo, vai ter gente que vai gostar de fotografar o seu próprio almoço, que vai fotografar o seu cotidiano e vai colocar essas informações como informações públicas. A Lúcia Viana, nossa coordenadora, faz isso. Ela tira foto de quando ela está na academia, tira foto de quando ela está em casa, tira foto de quando ela está no restaurante e posta isso tudo. Então, ela optou por tornar essas informações públicas. Eu já não tenho essa vontade. E não é por nada, não, é porque eu acho que a minha vida não é assim tão interessante que alguém queira acompanhar. O que eu acho que eu posso ter de interessante para dar aqui é o conhecimento jurídico, aí eu compartilho livremente na rede. Agora, fora isso, não acho que a minha vida tem essa graça toda para alguém querer acompanhar, feito se fosse uma novela das 8. Mas é a gente que escolhe o que é público e o que é privado. O problema é que a gente tem que entender que na hora que a gente escolhe, que a gente libera determinadas informações como sendo públicas, elas são públicas e poderão ser usadas pelas pessoas. Então, por exemplo, quando você preenche um cadastro na internet, se tiver lá um item dizendo que ele pode compartilhar com os outros aqueles seus dados, ele irá compartilhar. No Google tem isso. A gente que tem Gmail, bota lá, tem o Gmail e a gente autoriza na hora o compartilhamento com os demais, com as outras pessoas, com os outros clientes do Google. Então, a gente nessa realidade digital faz muito isso, né? A gente tem todo esse problema dos vídeos que são divulgados, principalmente dos vídeos íntimos, que são feitos entre 2 pessoas e divulgados para terceiros, né? Tem toda uma história que vai precisar ser regulada nessa fronteira do que é público e do que é privado, fronteira essa que está se diluindo, né? A esfera pública e a esfera privada começou a existir esse conceito de privacidade no século XIX, isso não foi sempre assim, não. Presta atenção que não foi sempre assim, não. O povo não tinha o menor problema. Os reis franceses tomavam banho no meio da sala. Esse conceito de privacidade tem 200 anos. E agora parece que ele está se diluindo de novo. Uma discussão interessante a respeito desse conceito de privacidade é a questão do monitoramento dos celulares, que agora está na moda, né? Monitorar os celulares para saber quem são as pessoas, onde é que elas estão, se elas têm sintoma de Covid, se não têm sintoma de Covid. A gente vive hoje na sociedade praticamente do grande irmão, que eu não sei se vocês conhecem, que deu origem ao nome Big Brother, né? Que é de um livro sensacional chamado 1984. O autor ali imaginava que a gente ia viver numa sociedade completamente controlada por câmeras, e que todos os seus passos seriam vigiados. A gente está numa sociedade, eu acho que mais vigiada ainda do que aquele autor imaginou como sendo um futuro temível, uma coisa que ninguém queria que acontecesse. E a gente acabou ingressando nesse mundo opcionalmente, feliz da vida, em troca de umas bugigangas de Gmail e tal. Estou criticando não, porque eu entrei nessa também. Não tem como você viver no mundo sem entrar nisso, mas a gente abriu muito mão da nossa privacidade, das nossas informações privadas em troca de algum conforto. Existe uma outra classe de informações que a gente chama de informações
restritas. Essas informações restritas são aquelas que a gente é obrigado a prestar, a gente é obrigado a fornecer, mas tem que estar sob sigilo do governo. Então, a nossa declaração de bens do imposto de renda, nosso prontuário médico, são informações que nós somos obrigados a prestar, mas elas ficam sob sigilo na posse do governo. Quando essas informações têm que ingressar em algum processo judicial, elas têm que ser classificadas como documentos sigilosos. Então, vamos imaginar lá que a gente pede alguma coisa num processo, numa ação de alimentos, ou pede a justiça gratuita num outro processo, em que você precisa juntar o imposto de renda da pessoa. Esse imposto de renda tem que ficar sob sigilo, só quem tem acesso é o juiz e os advogados das partes. Ele não pode ser divulgado. O processo é público, mas aquele documento não é. Por disposição legal, aquele documento faz parte de informação restrita, está coberto pelo sigilo. Outro problema que a gente vem tendo muito com essa questão da privacidade diz respeito às tais das biografias não autorizadas. Né? Depois vocês devem dar uma olhadinha nos julgamentos do Supremo a respeito disso, como é que eles evoluíram. Como é que evoluiu o julgamento dessa história da biografia não autorizada. Ela começa, num primeiro momento, dizendo que é o direito à privacidade do biografado, então, que essa biografia não pode ser feita. Isso acontece com a biografia do Garrincha, do Roberto Carlos. Né? Num segundo momento, o Supremo passa a entender o seguinte, olha, se tem a liberdade de expressão, então cada um fala o que quiser. Agora, como é proibido o anonimato, você tem que contar quem está falando. Se você ofender a honra objetiva ou subjetiva de alguém, você vai ser obrigado a compensar e, eventualmente, vai ser processado criminalmente por isso. Tá? Problemas até aqui, meninos? Hein? Sim, não, dúvidas, sofrimentos? Não? Vocês não chegaram nem a dar uma olhadinha no vídeo que eu mandei para vocês hoje pelo grupo, hein? Vamos tentar dar uma olhadinha, porque aí a gente vai propondo algumas questões para a gente discutir ao longo das próximas aulas, tá? Porque senão fica muito paradão, eu falando aqui sozinho, vocês ouvindo, sem ver vocês já é difícil, então a gente vai, vamos tentar fazer com que esses nossos encontros semanais fiquem mais interativos, que vocês participem mais. Pode dar opinião, pode falar besteira, não tem problema não. O espaço aqui é para isso mesmo. Na semana que vem a gente vai começar a tratar de um outro elemento da relação jurídica que é essencial para a gente poder entender o direito, que é a questão do fato jurídico, quais são as várias ramificações desse fato, diferença de fato, ato, negócio, ato antijurídico para ato ilícito e assim sucessivamente. Tá ok? Alguma dúvida, crianças? Não? Vamos seguir aquela história que quem cala consente? Dúvidas, problemas, pode colocar aqui no chat, pode perguntar ao vivo com relação a essa nossa primeira parte, a segunda parte do direito da personalidade. Professor, estou aqui. Professor, o senhor poderia, assim, se quando der, né, teria como postar já o assunto da DP2 para nós começarmos a estudar também? Porque é uma prova, né? É uma prova de marcar com xizinho, vai ser mole. Eu passo para vocês hoje, mais tarde ou amanhã, eu ponho no grupo, pode deixar. Tá? Isso é tranquilo. Ah, tá bom, então. Tá, obrigada. Alguma outra dúvida, criança, a respeito da matéria, a respeito de prova? Como é que vocês estão indo no paper de vocês? Estão fazendo já? Lembra que tem que entregar aí até dia 1º, hein? Pode ser em dupla, mas tem que mandar para o meu e-mail até dia 1º para poder dar a nota de vocês. Não se esqueçam disso, não. Tá? Eu vou ver qual é a data final para o lançamento da minha nota para a gente poder ver até quando eu posso receber esses papers de vocês. Tá? Mas oficialmente a data final é no dia 1º. Ok? Bom, então eu vou mandar essa apresentação de slides para vocês, vou dar uma ajeitadinha nesse vídeo e vou postar ele lá no canal do YouTube também, para quem não assistiu ou quiser assistir depois de novo, assistir só um pedaço. Ele inteiro, eu tenho certeza que quem já assistiu não aguenta assistir de novo, nem eu aguento ver ele inteiro outra vez, quem dirá vocês. Mas eu vou dar uma ajeitada nele para ficar lá, para que seja possível a consulta depois. Tá?
Amanhã eu mando para vocês o tema da aula que vem, que é essa questão do fato jurídico e a bibliografia pertinente. Ok? Se não tem mais dúvida, não tem mais nada, muito obrigado pela presença, boa noite, até quarta-feira que vem, que estaremos de volta aqui nesse nosso mesmo horário.